Cultas e Vinho Verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público e mais uma nova temporada para conversar com mulheres que admiro e que sigo com atenção. 2 copos, uma garrafa, um vinho que acaba de sair do fresco para enfrentar o calor de uma conversa. Hoje a convidada é Isabel Nogueira, escritora, historiadora e crítica de arte contemporânea. O ensaio como escrita predominante, a importância da imagem a ocupar-lhe parte do seu foco. O vinho escolhido para esta conversa é um Portal das Hortas, castas Avesso e Arinto, um branco. A enóloga é Lídia Silva. Vinho com cor citrina definida, aspecto cristalino e ligeira bolha, aromas ricos e intensos, cítricos, tropical e floral doce. Na boca apresenta-se fresco e elegante, com acidez crocante e envolvente. Isabel, olá. Obrigada Olá. por estares aqui neste Obrigada. Cultas e Vinho Verde. Estamos a falar no dia a seguir à notícia da morte da artista plástica Luísa Cunha. Aqui o público dizia a artista que deu voz à escultura e ao desenho. Porquê é que a Luísa Cunha foi uma influência importante para os jovens criadores? Olá Inês, obrigada pelo teu convite, estou aqui com muito gosto. A Luísa Cunha apresenta uma obra e um percurso que é absolutamente singular. E nós, quando dizemos absolutamente singular, quer dizer identificável, quer dizer que não se mistura com o de mais ninguém, nomeadamente na prática do som, da escultura, de outros esportes em que ela trabalha, mas eu diria assim que se de repente tivesse que escolher uma propriedade da Luísa Cunha seria o som. A ideia de como o som é trabalhado através de formas depois visuais e materiais. O som nunca tem materialidade, o som é uma abstração total e, portanto, como é que ela consegue fazer isso? E inquietar as pessoas, e muitas vezes o som passa não só por musicalidade, mas muito por voz, por palavra também, inclusivamente a voz dela. Portanto, nós chegamos a um sítio e vemos uma instalação com uma voz, já sabemos que a princípio é a Luísa Cunha. É esta singularidade que eu quero dizer quando me refiro a ela. E, portanto, isto é de facto absolutamente único no panorama português. E, portanto, compreendo perfeitamente, e acho que faz todo o sentido, essa ligação a propostas mais jovens, nomeadamente nesta questão também do som, da sonoridade e de outras... Que não tem sido trabalhado suficientemente? Olha, eu acho que não. Mas temos, agora tenho que dizer, temos várias propostas, nomeadamente até curatoriais, nomeadamente com a Raquel Castro, tenho que dizer. Com o SOA. Com o Lisboa SOA e também com as propostas curatoriais que individualmente ela vai fazendo, que tem que ver precisamente com a proposta do som, da sonoridade, como é que isto se transforma em plasticidade, em estética, em experiência estética. E isto eu acho que é muito interessante. Aliás, das coisas mais interessantes que eu tenho visto, não são as mais interessantes, mas das mais, portanto há mais coisas, tem muito que ver com esta prática do som. Surpreendentes, porque uma pessoa chega ao final do ano, vê muitas exposições e depois lembra-se de 4, 5, 6, não se lembra de mais. E, portanto, uma das as que vão ficando maioritariamente também na minha memória tem muito que ver com as do som. Não são únicas, como digo, mas o som é muito importante. É muito curioso falares disso. Deixa-me fazer assim uma comparação, se calhar menos feliz, mas é um bocadinho como a experiência dos restaurantes, e uma vez que temos aqui um vinho para ir bebendo, nós vamos a uma série de restaurantes, se o pudermos fazer, mas no fim do ano nós lembramos-nos daqueles essenciais. No mundo das artes plásticas, tu que vês tanta coisa diferente, consegues lembrar-te de 5, por exemplo, não te estou a pedir, mas ficam as essenciais? Sim, eu acho que ficam essenciais para mim. O gosto é subjetivo por Claro. definição. E, portanto, aliás, o gosto, contrariamente ao que as pessoas dizem, trabalha-se, modifica-se. Nós hoje gostamos de uma coisa, daqui a 10 anos se calhar gostamos de outra e é perfeitamente normal. Tu tens explorado essa vertente também do gosto, não é? Tenho. Eu gosto hoje de coisas que não gostava há 20 anos e espero que daqui a outros 20, se cá andar, eu quero cá andar, gostava muito, possivelmente vou gostar de coisas diferentes. É completamente diferente nós reconhecermos o valor de... Agora não vou dizer eu não gosto da Mona Lisa, isso não existe, ou a Mona Lisa não vale nada, isso não existe, não é? Portanto, uma coisa é reconhecer o valor, outra coisa é dizer eu gosto, eu relaciono-me com. E são tempos completamente diferentes. E isto dá uma enorme liberdade quando falamos, por exemplo, de arte contemporânea, porque o facto de libertarmos a pessoa de gostar disso já dá uma possibilidade de um recuo e de, então, mas deixa cá perceber o que é isto. E isso é muito libertador. Portanto, há quem confunda as coisas, não é? Que é normal também, mas... Chama-se isso preconceito ou não? Chama-se preconceito, não é só preconceito, às vezes é mesmo falta de informação.
O que é perfeitamente legítimo. Eu também não sei imensas coisas, não sei nada de astrofísica, não sei nada de bioquímica, portanto é perfeitamente normal. É muito engraçado. Voltando ainda à questão do som, para depois voltarmos à Luísa Cunha, que numa sociedade de tanto ruído e tantos ruídos, ainda não paremos o suficiente para isolar o som e dar-lhe o devido valor, não é? Ou o silêncio. O ruído é uma coisa super inquietante. Aliás, eu acho que com o ruído não se consegue fazer nada, a não ser mais ruído. E quando falamos de ruído, não falamos só de ruído sonoro, falamos de ruído escrito, falamos de ruído de uma forma generalizada, inclusivamente todas as situações que nós estamos a viver, inclusivamente do ponto de vista político, têm muito que ver com o ruído. Tem muito que ver com o tempo que é necessário para perceber uma ideia, e esse tempo não é respeitado porque há ruído, tá? E o ruído é sempre a ser ocupado com qualquer coisa, quase um horror ao vazio, o horror vácuo é barroco, e portanto este ruído, sonoro ou outros, mas sonoro posso dizer-te que das coisas que mais me inquietam, mais me tiram de mim é mesmo o ruído. Eu percebo. Dou-te um exemplo de agora mesmo, de entrar num táxi com o som de um relato e em sobreposição a ver uma música. E eu tive que dizer ao senhor, ou uma coisa ou outra. Ele disse, olha, eu nem reparei. Portanto, as pessoas vivem com várias camadas de ruído. É verdade. Eu já cheguei a esplanadas várias vezes, imagina que só estava a pessoa que estava comigo, ou eu, ou um grupo muito pequenino de pessoas. Quando está muita gente, obviamente não vou fazer isso, mas olha, não se importa de pôr um bocadinho mais baixo. As pessoas ficam a olhar para mim, que estranha esta pessoa, era só um bocadinho, porque realmente há sítios, houve sítios que eu já deixei de ir, porque vais para beber um copo e falar, e isso deixa de ser possível, porque o som torna-se absolutamente, são bares, portanto não estou a falar de discoteca, não é? Estou a falar de um bar, e estar um bocado, estar a ouvir, estar a conversar, e de repente o som toma completamente o espaço, e parece que as pessoas não se importam, que também é legítimo, estão no direito delas, mas de facto isto inquieta muito, esta ideia do ruído. Não pode ser só o medo que o silêncio nos devolva ao vazio. Claro, então claro, é como não fazer nada, as pessoas não conseguem não fazer nada, as pessoas têm que estar sempre a fazer alguma coisa. Imagina uma pessoa que não está a fazer nada, é estranho. Levanta-se, faz, mexe, inventa coisas para fazer, e acho que é de facto uma forma de tu ocupares-te para não ter o tempo desocupado, que é como os domingos à tarde, não é? Os domingos à tarde, lembro-me de ser adolescente e achar horrível, os domingos à tarde era uma depressão total. Mas é isso, é quando não acontece nada. Olha, uma vez cheguei à conclusão que a melhor altura para ver a arquitetura de uma cidade era de madrugada. Por exemplo, quando vinha da noite, ia para casa, e então achava que aquele momento em que já há luz, é importante a luz para ver a arquitetura, portanto já havia luz, mas não havia pessoas. Portanto, não havia nada, só havia os pássaros. Estamos a falar assim de primavera. E eu achava aquele passeio assim curto para casa absolutamente fascinante. E foi aí que eu cheguei à conclusão que era o momento certo para ver a arquitetura. Era assim tipo ao amanhecer. Porque é preciso um tempo certo também, uma altura certa. Isto vem ao encontro ainda da Luísa Cunha, não me queria esquecer, quando no artigo do Público se diz que criou uma obra absolutamente singular, como já disseste, e original, não apenas no âmbito da arte contemporânea portuguesa, mas também na esfera internacional. É uma obra que exige tempo, atenção e reflexão para ser entendida. Muitas vezes não compreendemos a obra em vida do seu autor ou autora. Acontece muito ainda. Acontece imenso. Mas sabes porque é que eu acho que acontece? Porque nós temos alguma iliteracia do ponto de vista da obra de arte. Quer dizer, há muito mais preocupação, por exemplo, em entrevistas no sentido do curador, do artista, da vida do artista, que é interessante e que é muito importante para compreender, não estou a tirar lugar a isso, mas é igualmente importante que se perceba, quando olhamos para a obra de arte e quando a analisamos, o que é que aquela obra de arte quer dizer, não é? E é por isso que há uma grande relutância em aceitar determinado tipo de obras, e não tem a ver com o artista, tem a ver com a obra, porque as pessoas olham para lá e continuam, muitas delas, a sem perceber o valor do urinol de Marcel Duchamp, que eu compreendo que não percebam, porque na verdade o Marcel Duchamp fez uma coisa muito importante e pronto, e anda ali à volta do Marcel Duchamp, e o que é que ele fez? Só que as pessoas olham para o urinol e continuam sem perceber. E esta parte da análise da obra de arte, porque na verdade é aí que começa tudo, tanto a crítica como a história de arte começam com a obra de arte, voltam todo o universo mais vasto que for possível, o contexto, a comparação com outros artistas, com outras obras, com o próprio percurso do artista, naturalmente, mas depois voltam à obra de uma forma diferente. E é esta parte da literacia da obra de arte que eu acho que merece ser mais trabalhada, porque a partir do momento em que essa literacia acontece, tudo é muito mais incorporado, inclusivamente o percurso do artista e o perceber, claro,
Muitas vezes acontece com o professor certo na escola certa ou não, mas é depois uma escola que se vai perdendo, essa, não é? De ter capacidade e, sobretudo, eu acho mais importante, disponibilidade para entender o que tens ali à frente. Querer entender, como tu dizias, posso não gostar, mas percebo o seu valor, não é? Eu digo sempre isso aos meus alunos. Aqui ninguém tem que gostar de nada, é um alívio na sala. Na segunda metade do século XX é sobretudo, sei lá, há lixo mesmo, não é? Evidente, nomeadamente o movimento do novo realismo francês, portanto as pessoas destacam, quer dizer, olham para lixo e é aquilo. E portanto, como é que tu explicas a um aluno ou a uma aluna que aquilo é uma obra de arte? Está a brincar comigo, não é? Pronto. E podemos partir desse pressuposto, olha, dê-me só aqui uma hipótese, de fazermos aqui uma viagem juntos, a partir daqui, depois no fim gosta do que quiser. As pessoas perguntam-me ainda hoje, muitas vezes, se não é muito mais fácil, mas desculpe, não gosta muito mais de um Caravaggio do que disto, ou de um Velázquez? Porquê? Porque são obras que dão tudo, nós não temos que fazer nada, nós sentamos-nos num estupendo banco, num museu, e dá-nos tudo, aquilo dá-nos tudo. É assim, overwhelmed até. E repare, e quando vemos obras, quer dizer, que é lixo, que são completamente conceptuais, que não tens representação alguma, somos nós que temos que trabalhar connosco, somos nós que temos que olhar para ali e, ok, isto se calhar conecto-me, não me conecto, está um trabalho a fazer. Este já não é o tempo dos Caravaggios, obviamente, é um tempo de quem, para quê, em termos de arte? Olha, eu acho que há uma enorme liberdade criativa que a mim me atrai imenso. Acho que a liberdade é importante em tudo. E repara, eu acho que é tão importante a liberdade que até acho que a liberdade tem que ser vista não como uma forma absolutamente disparatada, portanto, isso para mim não é liberdade, mas num sentido consciente, haver uma consciência da liberdade e de a usar, portanto também do ponto de vista artístico. E acho que aparecem projetos muito interessantes, sei lá, há bocado falámos do som, mas há muitos outros, em que há essa ideia essa consciência de criação. A coerência, a consciência de criação. E depois a obra de arte tem sempre algo de intrínseco, que é a categoria do novo. A obra de arte tem que ter sempre uma novidade qualquer. Mais uma vez, nós não temos que gostar dessa novidade, mas temos que a perceber de alguma maneira. Pelo menos perceber porque é que ela sucedeu, ou porque é que ela faz sentido. E depois, ok, gosto, não gosto, relaciono-me, isso está tudo bem. Mas essa ideia da tal consciência da existência da obra, do sentido da obra, consciência do sentido da obra. Ainda é fácil um artista estar à frente do seu tempo, apesar da velocidade destes tempos? A arte ocupa uma localização que é muito divertida ao mesmo tempo, porque ela está depois e ela está antes. É assim aquela terra de ninguém, que é a terra da arte. Porquê? Porque a arte reflete sempre o seu tempo. É inevitável, independentemente de ser uma arte que seja política, que seja feminista, que seja, não interessa. A arte reflete sempre, porquê? Porque o artista é um ser vivo, quer dizer, vive em determinado contexto, em determinado tempo. Essa coordenada aristotélica espacio-temporal, ele vive naquela, não vive noutra. Mas ao mesmo tempo há sempre uma prospecção de futuro, qualquer coisa que se adivinha que pode vir a acontecer, qualquer coisa necessariamente inovador, como eu estava a dizer há uns segundos. E portanto a arte ocupa sempre este lugar único, que é entre o que foi e o que ainda não é. Que é um lugar de desconforto e que é um lugar, por ser de desconforto e por ser de criatividade, é um lugar único. E como é que tu achas que a arte sobrevive nestes tempos de uma certa subjugação mediática? Consegue escapar? Consegue contornar? Olha, nós vivemos... eu refiro-me várias vezes ao livro do Mark Fisher, do Capitalismo Realismo, que ele publicou pela primeira vez em 2009, e é um livro em que ele assume logo um ponto de partida que nos deixa sossegados, que é, isto é tudo capitalismo. Portanto, ele não está ali a negar nada. É tal coisa, pode gostar, pode não gostar, é um sossego. E a partir deste sossego é o que é. Portanto, não vale a pena dizer que tudo é capitalismo, quer dizer, nós todos estamos numa relação com uma sociedade que é cada vez mais complexa e que naturalmente a questão do capital e das relações a ele associadas são inequívocas, nomeadamente da arte contemporânea, como é óbvio. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes que nós quando vemos pessoas presas e coisas de obras de arte, não é? São apreendidas obras de arte, em princípio não são apreendidos discos, bem, se calhar podem ser apreendidos discos mas nunca se ouve falar, mas nunca se ouve falar. E portanto isto movimenta naturalmente muito capital. E, portanto, logo a partir daqui isto gera questões e gera desafios, gera vontade de ter, gera desejo e pronto, e portanto é aqui uma amálgama difícil de gerir. Agora, quer dizer, se não for arte, voltando agora ao início, se não for arte vai ser o quê? O que é que a gente tem?
não é? Mas o artista hoje em dia também se sente obrigado a vender-se de certa forma? O vender-se é autopromover-se? Eu percebo. Eu acho que varia um bocadinho. Acho que é mais fácil se o fizer. É mais fácil? Pode ser, é um caminho mais fácil, é um caminho mais imediato, mas também há artistas, sei lá, posso pensar em exemplos, se calhar até, sei lá, o Jackson Pollock, por exemplo. O Jackson Pollock foi um artista muito acarinhado, inclusivamente pela crítica, do Clement Greenberg, entre outros grandes críticos da época. Mas ele era uma pessoa bastante, quer dizer, fazia a vida dele e tinha... Não parece que ele fizesse aquela arte, não, estou a dar um exemplo, para agradar ou para... Era de facto algo que lhe vinha... Que era de si. E, portanto, sim, é aqui uma dança, não é? Obviamente que há um caminho, o artista, quer dizer, é natural que queira a visibilidade da sua arte, até porque nós também não temos acesso a ela se ela não tiver alguma visibilidade. Mas sim, é complexo. Nós tínhamos combinado esta conversa antes de sabermos da notícia da morte da Luísa Cunha, mas eu aproveitei a notícia também para centrar esta conversa um bocadinho à volta das mulheres, as mulheres artistas, que me parecem continuar a ter pouco palco, Isabel. Olha, sim. Assim, de repente, nomes que emergem. Nós temos aqueles nomes habituais, Paula Rego e Maria Helena Vera da Silva na pintura, Helena Almeida nas artes plásticas, Joana Vasconcelos e muitas outras das quais não ouvimos falar tanto. Olha, isso é todo um processo que, à medida que uma pessoa vai estudando e vai percebendo, vai percebendo que há muita gente que ficou de fora da história da arte. Eu agora estou com um projeto que tem que ver precisamente com a arte feminista em Portugal e com as mulheres artistas, que é um zoom do meu trabalho mais específico, que é sobretudo a partir da transição entre ditadura e democracia, que me interessa muitíssimo, e portanto a partir daí, é aí que eu começo sempre o meu trabalho, o meu doutoramento foi sobre isso, e depois até à atualidade. E depois decidi um dia fazer um zoom. Porque pensei, ok, eu tenho isto aqui, está mais ou menos fixado, esta informação, as relações, agora o que é que me interessa mais? E então fui fazendo esse zoom, que é o que eu estou a fazer agora, que é precisamente a arte das mulheres. Mas que tipo de arte me interessa? Interessa-me precisamente a relação com a política, interessa-me a relação com os movimentos feministas, que eu começo nos anos 70 para cá, interessa-me a relação com os movimentos artísticos, a neovanguarda, o pós-modernismo, outro tipo de movimentos que surjam. Ou seja, não é só a arte das mulheres em si, é o feminismo, mas é um feminismo ligado com outras questões que eu acho que são também importantes, precisamente para fortalecer o feminismo, para lhe dar uma consistência e umas camadas que ele tem e que merece. Do ponto de vista português, eu acho que é muito interessante, porque nós ainda antes do 25 de Abril, já disseste algumas, tínhamos belíssimas mulheres artistas já a terem um trabalho absolutamente incrível ainda em ditadura. Portanto, eu acho isto absolutamente notável. Podíamos acrescentar a Túlia Saldanha, a Ana Vieira, mesmo a Emília Nadal, que nesse período tem um trabalho muito interessante e muito Ana Atral, claro. Claro. Estamos a falar de mulheres artistas que falavam inclusivamente das questões políticas, das questões da condição da mulher, e depois, à medida que uma pessoa vai trabalhando, vão aparecendo novas, sei lá, por exemplo, Elizabeth Mileu, que conheci posteriormente até à edição desse primeiro livro, é alguém que eu tenho que meter ali porque fui injusta. Tinhas deixado de fora. Tinha deixado de fora porque não conhecia, não sabia que ela existia. Portanto, agora, quando houver uma próxima edição, naturalmente vou tentar saber tudo. Já comecei, como seja possível saber sobre ela e colocá-la lá também. A São Pestana, que essa falei. Mas, e, portanto, nós temos uma série de mulheres artistas performativas, e aliás, estas duas últimas é disso que se trata, que têm um trabalho absolutamente incrível, a partir, sobretudo, finais dos anos 70, 80. Mas é esta sociedade patriarcal que as ofuscou desde sempre? Claro. Sociedade patriarcal, que depois o problema da sociedade patriarcal é que está tão enraizada que as pessoas autolimitam-se e nem estão a perceber que se estão a autolimitar. Se falasses comigo há 10 anos, eu provavelmente era contra as cotas, porque achava que nós não precisávamos nada daquilo, e hoje sou completamente a favor, porque não é pelo facto de eu, se calhar, ter determinados mecanismos, ou tu ou outra pessoa que se calhar não precisa dessas cotas, que outras pessoas não precisam. E, portanto, eu não tinha essa visão. Tinha uma visão mais infantil, se quiser. Isto é um bocadinho como ao gosto, também se educa. Sim, nós também temos que nos educar para sermos cada vez mais feministas. Exatamente. Aliás, é natural que hoje se fale muito mais, e se fale muito, 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 mesmo de questões LGBT, trans, etc., porque tem que se falar. Pessoas racializadas têm que se falar. Para quê? Para um dia não ser preciso falar. Mas nós ainda estamos na fase em que temos que equilibrar a balança. Portanto, para equilibrar a balança, ela primeiro tem que subir, não é? Porque teve muito tempo do outro lado. É verdade.
E, portanto, depois desce... Vamos ter que a desequilibrar em sentido contrário para depois chegar a um ponto chegamos de equilíbrio. Ali a um ponto bom para toda a gente. É isso mesmo, é isso mesmo. Lembro que estamos a beber aqui nesta conversa com a Isabel Nogueira um Portal das Hortas, Castas, Avesso e Arinto, um branco. A enóloga é a Lídia Silva. Assinaste o ensaio Como Pode Isto Ser Arte? Breve ensaio sobre crítica de arte e juízo de gosto. Isto leva-me àquela velha questão e difícil, não é? Os críticos são sempre condenados, temos uma relação difícil com os críticos, não é? Qual é o verdadeiro papel do crítico? O que descodifica e contextualiza, orienta, devia ser esse o papel, o da orientação. Tu falas dele como mediador, não é? Olha, a crítica da arte até ao século XVIII, sobretudo no apogeu do Salon, que é aí que ela aparece, era um pensamento crítico sobre a arte, genericamente falando. Não havia crítica da arte. Porquê? Porque a crítica da arte caracteriza-se precisamente, por definição, é um exercício escrito que visa analisar uma obra de arte e atribuir-lhe um valor e que parte sempre do critério da atualidade. Portanto, é com os salons, precisamente, franceses, que os críticos, nomeadamente o primeiro, assim mais conhecido, o Diderot, depois a seguir o Baudelaire, que escrevem ao mesmo tempo que as exposições, isto é, que o acontecimento está a dar-se. Isto é muito importante. Ou seja, nós podemos analisar um filme qualquer, uma obra qualquer, não interessa, mas fazer a crítica da arte tem que ser o acontecimento. Ou seja, eu posso falar sobre uma exposição de obras renascentistas, que obviamente não são atuais, mas a exposição é. Portanto, é o acontecimento. Portanto, quer dizer que a partir daí é que nós temos uma noção de crítica da arte moderna. Portanto, logo aí está a definição dada, o que é isto? Depois, sim, eu uma vez vi uma definição que achei o máximo e ponho nos meus livros todos, que é do Jacomon, que é um senhor que é de cinema, não tem nada a ver com artes plásticas, em que diz que é um pedagogo do prazer estético. E eu achei aquilo tão incrível, pensei, eu quero ser uma pedagoga do prazer estético, vou tentar. E a ideia é propor, isto é sempre uma viagem, a história da arte é uma viagem, as aulas são uma viagem, a crítica é uma viagem. Olha, esta é a minha viagem, gostava que viessem, mas podem sair quando quiserem. Não tenho, aliás, eu digo sempre aos meus alunos, eu não quero que vocês pensem como eu quero que vocês pensem como vocês. Mas pronto, se calhar agora convém ouvirem aqui qualquer coisinha para depois também terem... Só fornece as ferramentas. E falem contra mim, quanto ao que eu digo, não é contra mim, que isto não é pessoalizado, é o que discordem de mim, mas discordem de mim com propriedade. Eu adoro ideias melhores que as minhas, adoro mesmo. Mesmo. Esta ideia espetacular. Pronto, é um bocadinho isso, ou seja, a crítica da arte no final deverá dizer isto é belo, isto é bom, isto é mau. Ok, mas antes de chegar aí, há todo um processo de descodificação, de contextualização, de dar códigos de acesso às pessoas para perceber o que é pelo menos aquela obra de arte, ou o que é que ela representa no contexto da sua produção, da sua existência. E depois podem gostar, podem não gostar. Aliás, o que eu proponho, mais recentemente tenho pensado um bocado sobre isso, e em princípio vai sair um livro no fim do ano sobre crítica da arte, é deslocar o juízo de gosto. Quer dizer, o juízo de gosto sempre foi atribuído ao crítico. E eu proponho que, precisamente, por todos temos acesso à internet, porque todos temos... Isto mudou tudo, está tudo diferente. Portanto, eu acho que o papel do crítico, mais do que dizer isto é bom ou isto é mau, isto é isto, tem um contexto. E depois, os senhores podem gostar ou não gostar, deslocar um bocadinho esse juízo de gosto. Acho que precisávamos de ouvir mais vezes isso, porque o espectador, o visitante... sente-se muitas vezes perdido, é natural, não é? Tem muitas perguntas. Aliás, questiono-me eu agora se as perguntas do público, do qual eu faço parte, tu também, as perguntas sem resposta do público são parte do jogo da arte contemporânea. As perguntas sem resposta. Olha, eu costumo dizer também que isto é um bocadinho como a poesia. A gente não pode dissecar tudo se não perde a perplexidade. Portanto, não é explicar. O espanto. Sim, não se pode dissecar. Há coisas que não... É para ficar assim. É a perplexidade, é o momento, é o que é. Mas entre uma coisa e outra há um espaço muito grande, não é? E eu acho que muitas vezes a arte contemporânea, e quando eu falo em arte contemporânea estamos a falar, nomeadamente dos mediadores, se calhar dos curadores, os críticos, os historiadores, têm uma linguagem que é uma linguagem que não quer comunicar, quer ficar em si. E eu acho que a linguagem é sempre um ato de comunicação. Não é dizer coisas banais, mas pode-se e deve-se dizer coisas complexas com uma linguagem que, se as pessoas tiverem disponibilidade, porque têm que a ter, sem disponibilidade não acontece, não é? Se tiverem interesse, curiosidade, disponibilidade, se calhar lendo uma vez, se calhar lendo duas vezes, conseguem entrar. E eu acredito profundamente nisso. Portanto, não há ideia de uma linguagem hermética ou de um posicionamento de eu sei e tu não, porque isso é mau.
nunca ninguém então vai saber mais, porque é logo criar uma clivagem que eu não acho boa. Nem interessante, não acho interessante. Eu gostava de ser tua aluna, Isabel. É verdade. O que é que te fez querer entrar neste mundo da arte e da arte contemporânea? Alguma coisa, algum instante decisivo? Eu sempre gostei, desde miúda, sempre gostei de ver coisas, sempre fui muito curiosa e gostava sempre assim, se alguma coisa me suscitava interesse, ainda hoje quero ir ver, quero saber, quero experienciar, quero ver como é que é. E para seres apanhada pelo espanto. Ai, o espanto é uma coisa, adoro andar de boca aberta, espantada, acho que é uma coisa incrível. E então tudo começou um bocadinho assim, e depois o que eu não sabia eu queria saber. E depois aconteceu. Eu entrei em Direito em Coimbra, saiu-me tudo torto. É verdade. Porque eu só queria ir para Coimbra porque havia um clube que se chamava States e eu queria ir para o States. E, portanto, eu tinha que ir estudar para Coimbra e os meus pais só me deixavam ir, eu era muito boa aluna, se entrasse em Direito. Então, estudei muito para entrar em Direito, mas eu não queria entrar em Direito, portanto, não fiz nada. Entrei na Universidade com média 19, a primeira frequência de Direito foi 5 em 20. Não foi 5 em 10, foi 5 em 20. E, portanto, eu percebi logo que não era para ali, mas deixei-me estar sossegada porque queria fazer outras coisas. Outras coisas era sair, fiz teatro universitário, fiz uma série, saí imenso, trabalhei na noite, fui porteira, fiz imensas coisas. E depois, a partir dali, pronto, eu agora tenho que, se calhar, tirar um curso. O que é que eu faço? Vou para a História da Arte. Pronto, nem eu sabia que ia gostar tanto daquilo. E continuas a ser surpreendida? Continuo. Imagino. Escreves sempre muito? Continuas a escrever sempre muito? Sim. Eu levanto de manhã cedo para escrever. Às vezes vou para o ginásio, outras vezes... Arriscando outros territórios também, sim. Poesia, ficção... Eu não me considero de todo poeta, mas acho que tenho uma escrita poética. Como é que se diz? Não é escrita poética, é... Terás uma prosa poética? Prosa poética, muito obrigada. É mesmo isso que eu queria dizer. Sim, poesia não, mas uma prosa poética, acho que sim. Uma exposição, não te perguntei isto antes, mas já aqui perguntei por restaurantes, pratos, pergunto-te a ti, livros, uma exposição que queiras deixar como sugestão, alguma coisa neste momento? Olha, neste momento eu estou em falta com muitas... Eu trabalhei muito este ano e estava-te a dizer que estou muito contente de estar de férias porque... É verdade. Porque tive muitas coisas para fazer e muitos textos para escrever e foi assim um ano muito intenso. E, portanto, há muitas coisas que eu ainda não vi e gostaria de ver. Se calhar posso falar de uma exposição que já passou, mas foi precisamente há um ano, não sei se tens interesse nisso. Foi uma exposição, se tivesse que eleger uma exposição nos últimos anos da minha vida, foi a exposição do Wolfgang Tillmans, há um ano, precisamente, foi há um ano, no pico do calor em Paris, e foi a última exposição antes do Pompidou fechar totalmente. Já estava parcialmente fechado, mas a parte da biblioteca não estava. E eu fui, estava fresquíssimo, portanto 40 graus em Paris é uma coisa que não se aguenta, que está longe do mar, não é? Então entrei, fui sozinha e foi o espanto total. Foi uma coisa tão incrível que eu pensei, há pessoas que fazem coisas tão bem feitas, aquilo estava tão bem feito. A utilização, a relação com o espaço, a materialização das imagens fotográficas, umas pequeninas e de uma forma rough, postas na parede, outras altamente enquadradas e com molduras enormes e um tamanho agigantado, e depois no fim acabava tudo num momento de abandono, em puffs, a ouvir música eletrónica, com uma imagem fixa, plano fixo, embora em movimento, imagem em movimento, do mar. E foi assim que eu saí de lá e pensei, Paris está safo de tanto calor. Que bom. Disseste uma coisa muito importante, foste sozinha. Às vezes temos que ir sozinhos para absorver a beleza, o que quer que seja, mas não termos o ruído do outro também, não é? Olha, eu faço muitas coisas sozinha. Eu gosto muito de estar com pessoas e gosto muito de pessoas, mas eu também gosto muito de estar comigo e de ir sozinha a fazer coisas. E acho que ainda há pouco tempo estive no Japão, fui para o Japão sozinha, fui fazer uma conferência. Pronto, depois há o dia da conferência, mas eu não conhecia lá ninguém. E, portanto, tirando o dia da conferência, eu estive quase 15 dias sem falar com ninguém, a não ser coisas casuais, não é? Aquelas coisas... E foi uma experiência que eu achei... Apeteceu-me ter aquela experiência. Eu pensei, eu quero ter uma experiência cinematográfica. E acho que nós sozinhos temos mais experiências cinematográficas, se quiseres, Pronto, esta ideia cinematográfica é esta relação de ti com as coisas. De uma forma direta, sem mediação. Não estás a partilhar com alguém, não estás... É bom partilhar, não é isso, mas é outra relação completamente diferente. E sim, aquela exposição com outra pessoa tinha sido outra coisa. Quando voltares a fazer aulas abertas ao público, com inscrições sobre o gosto, a crítica, quero ir. Fica combinado aqui. Combinado. Isabel, com este
Portal das Hortas, Avesso e Arinto, brindamos a quê? Olha, brindamos a uma coisa que eu acho que toda a gente se calhar aqui brinda, mas eu quero brindar a isso, que é a vida. Vamos a isso, fundamental. Fundamental. Muito obrigada por teres vindo a este Cultasi Vinho Verde aqui no Público, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção e o nome deste programa é da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Volte para a semana. Cultasi Vinho Verde, com Inês Menezes.